Nos últimos minutos desse vídeo, vou te mostrar algo que só comecei a entender depois de 40 anos de confessionário. Existe uma forma de devoção muito comum em quem reza há décadas, que sem que você perceba, pode estar mantendo Deus do lado de fora. E o mais difícil é o seguinte: quanto mais devota a pessoa é, maior o risco. Fique comigo até o fim, porque quem mais precisa ouvir isso é exatamente quem menos vai acreditar que precisa. Me ouça com atenção. A limpeza mais urgente da sua alma não é dos pecados que você cometeu, é dos disfarces que você construiu sobre eles sem perceber. Quem tem uma vida de fé, às vezes acumula mais do que quem nunca pisou numa igreja, porque a devoção pode esconder o que o pecado grave costuma expor. Isso é o que ninguém te diz. Meu nome é Padre Sebastião Neves Barbosa. Sou pároco da Diocese de Mariana, aqui em Minas Gerais, e já faz 40 anos que eu sento do outro lado do confessionário. 40 anos ouvindo o que as pessoas não conseguem dizer para mais ninguém. E eu preciso ser honesto com você antes de continuar. Eu não gosto de sensacionalismo. Não falo de coisa que não tenha fundamento sólido na doutrina da Igreja, nos documentos dos papas, nos escritos dos santos. O que você vai ouvir aqui não é opinião minha, é o que a Igreja documentou ao longo de séculos e que raramente chega até quem mais precisa. Quando eu me preparo para falar de um assunto difícil, eu sempre me pergunto: minha avó generosa entenderia isso? Ela era mulher de mãos grossas de tanto lavar roupa na pedra do quintal. Nunca estudou teologia, mas sabia tudo o que era preciso sobre Deus. Se eu não conseguia explicar numa língua que ela entendesse, eu trocava por uma que ela entendesse, sempre. Ela tinha o hábito de limpar o oratório de madeira escura todo sábado de manhã, antes de qualquer outra coisa da casa. Um dia eu perguntei por que ela limpava se não estava visivelmente sujo. Ela enxugou devagar a talinha de Nossa Senhora com um pano de algodão branco e respondeu: Sebastião, a gente não limpa quando está visivelmente sujo. A gente limpa para nunca deixar chegar a esse ponto. Carrego essa frase há 40 anos. Ela é a chave de tudo o que vou te dizer hoje. Vou fazer 3 revelações. A terceira é a mais importante, e é ela que vai explicar o que eu prometi no começo sobre a devoção que pode estar mantendo Deus do lado de fora. Não pule. Não adianta ir direto para o final, porque o que vem antes prepara o coração para receber o que vem depois. São João Paulo II escreveu na encíclica Dives in Misericordia, em 1980, na seção 13. Deus é rico em misericórdia porque não pode negar a si mesmo. Essa frase tem um peso específico para quem tem mais de 65 anos. Não importa quanto tempo passou, não importa o que ficou acumulado por dentro. A misericórdia de Deus não tem limite de prazo. Ela chega até o último segundo do último dia. Ninguém está tarde demais. Ninguém. Mas existe uma condição. Não uma condição de merecimento. Uma condição de abertura. E é exatamente essa abertura que as 3 revelações de hoje vão ajudar você a encontrar. A primeira revelação se chama o cansaço que se chama fidelidade. Muitas pessoas acima de 65 anos continuam a rotina de fé, vão à missa, rezam o terço, cumprem as novenas,
mas o coração saiu faz tempo. Não por má vontade, por exaustão espiritual acumulada que nunca foi nomeada nem tratada. Quando a pessoa perde um ente querido, vive uma decepção grave, enfrenta uma doença longa ou simplesmente envelhece carregando peso não processado, a alma começa a cumprir as práticas de fé como obrigação de sobrevivência, não como encontro real. E o problema é que por fora isso parece fidelidade exemplar. Por dentro, a chama existe, mas o oxigênio acabou. É como uma torneira que ainda gira, mas não sai água. O movimento está lá, o resultado não. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e reformadora do Carmelo Descalço no século XVI, escreveu no Livro da Vida, capítulo 8, que passou anos rezando com as palavras certas enquanto o coração estava em outro lugar, e que Deus, em sua misericórdia, esperou. Mas ela registrou com clareza que esses anos foram anos de aridez autoimposta. O perigo não estava no pecado, estava na aparência de oração sem a substância dela. Atendi um homem em Pará de Minas, seu Antônio, 71 anos. Presidente da Associação de Idosos da paróquia há 12 anos. Nunca faltava à missa. Mas numa conversa antes de uma internação, ele me disse com voz baixa: Padre, faz uns 8 anos que eu rezo todo dia, mas não sinto nada. Acho que Deus cansou de mim. Não era abandono divino, era exaustão espiritual não tratada desde a morte da esposa, que ele havia oferecido a Deus sem nunca ter chorado de verdade. A instrução prática da primeira revelação é esta: durante 7 dias, antes de qualquer oração, sente-se em silêncio por 3 minutos, com as mãos abertas sobre os joelhos. Não para rezar palavras, apenas para dizer: Senhor, estou aqui. Não sei se tenho forças hoje, mas estou aqui. Só isso. Sem terço, sem novena, sem lista de pedidos. São João da Cruz, na subida do Monte Carmelo, livro 2, capítulo 12, descreve esse gesto de presença silenciosa como o início do que ele chama de oração pura, a mais simples e a mais recebida por Deus. Você vai pensar: mas eu rezo há décadas, não preciso de lição básica de oração. Eu entendo esse pensamento. Eu mesmo já o tive. Mas me ouça com atenção. Santa Teresa documentou que as pessoas mais avançadas na vida espiritual são as mais sujeitas a esse engano, exatamente porque a rotina está consolidada demais para ser questionada. Se esse vídeo já tocou alguma coisa dentro de você antes mesmo de chegar na segunda revelação, isso não é coincidência. Antes de continuar, um pedido singelo. Toca no botão de se inscrever aqui embaixo. Não é por mim. É para que cada vez que eu tiver uma mensagem como essa, ela chegue até você em primeiro lugar. E se alguém da sua família precisa ouvir isso hoje, já vai pensando em quem você vai mandar esse vídeo. Mas antes da segunda revelação, que vai fazer você parar e respirar fundo, quero te apresentar alguém. Dona Aparecida tem 71 anos e mora em Lagoa da Prata, numa casa de quintal grande que foi da família do Josias. O Josias morreu faz 9 anos. Foram 44 anos juntos. Ela tem 3 filhos,
A mais nova foi para Belo Horizonte e raramente liga. O do meio casou com uma mulher evangélica e os netos foram se afastando da fé católica. O mais velho mora na mesma cidade, mas está sempre ocupado. Dona Aparecida vai à missa todo domingo e toda quarta-feira. Reza o rosário completo todo dia às 17 horas, quando o sol começa a baixar. Era o horário em que o Josias chegava do serviço. Tem as mãos levemente trêmulas de artrose, mas nunca para o terço no meio. Na carteira, dobrada atrás do cartão do plano de saúde, há a foto do casamento. Ela e o Josias na porta da igreja, ela com um véu de renda que a mãe costurou à mão. Um dia ela me disse: Padre Sebastião, eu rezo todo dia, mas faz tempo que Deus parece longe. Será que eu fiz alguma coisa errada e não sei? Essa pergunta, eu vou te dizer, é a mesma que está guardada dentro de muitas pessoas que estão assistindo agora. A segunda revelação se chama o silêncio que se chama perdão. Existe uma categoria de mágoa que a pessoa devota nunca chama de rancor, porque reza pelo ofensor, vai à missa, às vezes até ajuda a família de quem a machucou, mas dentro de si mantém um registro preciso e permanente do que foi feito. Esse registro não é ódio, é memória organizada como tribunal interno. A pessoa confundiu silêncio exterior com perdão interior. Parou de falar sobre a mágoa, mas não parou de senti-la. E como parou de falar, acredita que perdoou. É como uma ferida que parou de sangrar por fora, mas criou uma bolsa de infecção por dentro. A pele fechou, o veneno ficou. E vai envenenando devagar o sono, a paz, a oração, a relação com Deus, sem que a pessoa consiga nomear de onde vem esse mal-estar permanente. São João Paulo II, no documento Reconciliatio et Paenitentia, de 1984, artigo 31, ensinou que o perdão verdadeiro não é um sentimento. É um ato da vontade que precisa ser renovado cada vez que a memória da ofensa retorna. Ele distinguiu explicitamente entre o silêncio sobre a ofensa, que pode ser virtude, e a resolução interior da ofensa, que é o perdão real. Muitos, registrou o documento, fazem o primeiro acreditando ter feito o segundo. Atendi uma senhora em Itabirito, Dona Bernardete, 74 anos. Rezava rosário todo dia pela cunhada que a havia traído numa questão de herança, 30 anos atrás. Quando perguntada se havia perdoado, ela respondia com segurança: Perdoei, padre, até rezo por ela. Numa confissão mais profunda, eu perguntei: se ela entrasse agora por essa porta, o que a senhora sentiria? Houve um silêncio longo. Então, baixinho, ela disse: Isso me gelaria o sangue, padre. Esse momento foi o início de um processo real de perdão que até então havia sido substituído por silêncio e oração ritual. A instrução da segunda revelação é contraintuitiva. Não tente perdoar mais. Faça o oposto. Escreva num papel o nome da pessoa e ao lado, com honestidade total, o que você ainda sente. Não o que deveria sentir, o que sente de verdade. Depois, leve esse papel na frente de Nossa Senhora Aparecida e diga: Mãe, eu não consigo perdoar isso ainda, mas te entrego o que eu sinto
do jeito que é, sem mentira. São Pio de Pietrelcina, em suas cartas espirituais compiladas por Padre Agostinho de San Marco em Lames, documentou que Deus recebe muito mais a oração honesta do sofrimento do que a oração perfeita do que não sentimos. Você vai pensar, mas eu já perdoei há anos. E eu não estou dizendo que você mentiu. Estou dizendo que o perdão verdadeiro tem camadas. A primeira camada, que é parar de falar sobre a mágoa, é só o começo. São João Paulo II escreveu sobre exatamente essa diferença. O véu vai se romper e o que está por baixo dele é liberdade, não culpa. Agora chegamos ao que eu prometi no início. Fique comigo. A terceira revelação se chama a devoção que se chama barreira. Esta é a mais inesperada e a que mais vai tocar quem é devoto há décadas. Existe uma forma de devoção muito comum em pessoas acima de 65 anos que, sem que a pessoa perceba, se torna uma proteção contra Deus em vez de um encontro com Ele. Quando a vida espiritual acumula traumas não resolvidos, decepções com a igreja, orações que pareceram não ter sido respondidas, sofrimentos que foram oferecidos, mas nunca processados, a devoção passa a funcionar como amortecedor emocional. A pessoa reza muito, mas reza como quem mantém Deus à distância segura. O terço está sempre na mão, mas o coração está fechado há anos. É como ter o número de telefone de alguém e nunca atender a ligação. A devoção está lá, o encontro real não. Santa Faustina Kowalska, no Diário da Misericórdia Divina, parágrafo 1448, registrou uma revelação em que Jesus disse que existem almas que o conhecem há décadas, mas nunca o deixaram entrar de verdade. Porque o conhecem pela cabeça, mas não pelo coração. E que a porta do coração, escreveu Santa Faustina, só abre por dentro. Vou te dar 5 sinais. Escuta com atenção e conta quantos você reconhece em você. Primeiro sinal: você reza todo dia, mas raramente termina a oração sentindo que foi ouvida. A sensação é de ter cumprido uma obrigação, não de ter encontrado uma pessoa. Segundo sinal: você sente um desconforto quase físico quando a homilia toca em algo muito pessoal. Uma vontade de pensar em outra coisa, de esperar passar. Terceiro sinal: você passou por uma decepção grande com a igreja ou com um padre e nunca resolveu isso por dentro. Apenas decidiu que não ia mais pensar no assunto. E não pensa, até alguém tocar no assunto. Quarto sinal: quando perguntam como está a sua vida interior, você responde com sua rotina de oração. Quantas missas, quais novenas, qual devoção, em vez de falar sobre o que sente de verdade. Quinto sinal: este é o mais corajoso e o que ninguém diz em voz alta. No fundo, existe uma parte de você que está com raiva de Deus por algo que aconteceu. Uma perda, uma doença, uma injustiça que não faz sentido. E essa raiva nunca foi dita em voz alta, porque você sente que não é permitido sentir isso. Que seria falta de fé. Que Deus se ofenderia. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. A instrução prática da terceira revelação é esta. Uma vez nesta semana,
Sente-se diante de Deus sem terço, sem vela acesa, sem formato, e diga em voz alta o que está guardado. Não como oração de louvor, como conversa honesta. Se houver raiva, diga a raiva. Se houver mágoa, diga a mágoa. Se houver dúvida, diga a dúvida. Santo Agostinho escreveu nas Confissões, livro 1, capítulo 1. Nosso coração está inquieto até que descanse em ti. A inquietação é o caminho, não o obstáculo. Deus não se assusta com o que você está guardando. Ele já sabe. Está esperando que você diga também. Você vai pensar, isso não é falta de respeito com Deus? Expressar raiva ou mágoa na oração? Eu entendo essa preocupação. Ela nasce de uma fé que quer honrar a Deus. Mas Santa Faustina registrou o que Jesus disse a ela, que prefere a alma que vem a ele com suas feridas abertas, a alma que esconde as feridas por trás de uma devoção perfeita. Isso é o que ninguém te diz. Agora as 5 instruções práticas para você começar ainda hoje. Primeira, durante 7 dias, antes de qualquer oração, sente-se em silêncio por 3 minutos com as mãos abertas e diga apenas: Senhor, estou aqui. Só isso. Quando você faz isso, você não está rezando menos. Você está abrindo a porta que a rotina foi fechando devagar. Segunda, escreva num papel o nome de quem você ainda guarda mágoa. Não para rezar por essa pessoa ainda, apenas para reconhecer que a ferida existe. Levar ao papel é o primeiro ato de honestidade que o perdão real precisa. Terceira, e esta é contraintuitiva. Na próxima vez que sentir vontade de acrescentar mais uma devoção à sua rotina, pare e pergunte: estou adicionando isso para me aproximar de Deus ou para não precisar me sentar diante dele em silêncio? A resposta vai te dizer muito sobre o estado do seu coração. Quarta, coloque a foto de alguém da família de quem você sente distância espiritual dentro do seu oratório, ao lado da imagem de Nossa Senhora. Não para rezar novena, para que toda vez que você olhar para o oratório, você lembre que essa pessoa também está aos cuidados dela. Quinta, e esta exige mais coragem. Sente-se diante de Deus e diga em voz alta uma verdade que você nunca disse na oração. Pode ser a raiva, pode ser a dúvida, pode ser o cansaço de esperar. Diga com as palavras que vierem, sem forma, sem cuidado. Deus não precisa de linguagem formal. Ele precisa de você. Quando você faz isso, você não está sendo irreverente. Você está finalmente abrindo a porta por dentro. Dona Aparecida voltou para conversar comigo 3 semanas depois de ouvir essas instruções. Ela tinha praticado a oração de presença silenciosa e numa tarde, sentado diante do oratório dela sem terço, tinha dito em voz alta o que estava guardado desde a morte do Josias. Ela me disse: Padre, chorei de um jeito que não chorava desde o enterro do Josias. Mas foi um choro bom. Parece que saiu alguma coisa pesada que eu nem sabia que estava lá. Essa é a limpeza da alma que o título prometeu. Não uma lista de culpas, um mapa de cura.
Deus não está esperando que você seja perfeita. Ele está esperando que você seja honesta. Não é tarde. Não importa quantos anos passaram. Não importa o que ficou acumulado. A misericórdia de Deus não tem limite de prazo. Ela chega até o último segundo do último dia. E começa agora, nesse momento, se você deixar. Vamos orar. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, Mãe de cada pessoa que está assistindo agora, eu te apresento essas almas que chegaram até esse vídeo carregando algo que não sabiam nomear. Almas fiéis, que rezam há décadas, que não abandonaram a fé mesmo nos dias mais duros. Almas que têm um cansaço que chamaram de fidelidade, uma mágoa que chamaram de silêncio, uma distância de Deus que disfarçaram de devoção. Tu conheces cada uma delas pelo nome. Conheces o terço que não sai das mãos, a foto guardada na carteira, a cadeira vazia na mesa do jantar. Intercede por elas junto ao teu Filho. Pede a Ele que abra o que está fechado por dentro, que dissolva o que foi endurecendo em camadas, que faça chegar até o coração dessas almas o que tantos anos de oração ainda não conseguiram alcançar. Não porque Deus esteve ausente, mas porque a porta ainda não havia sido aberta completamente. Que essa semana seja diferente. Que essas mãos que seguram o terço se abram também para receber. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela. E que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo. Isso é o que ninguém te diz, minha filha. Que Deus está esperando você do jeito que você é, não do jeito que você acha que deveria ser. Se esse vídeo tocou o seu coração, não deixe ele passar em silêncio. Marca aqui embaixo. É o seu amém. Se inscreve, porque a caminhada que começou aqui não termina hoje. Fique comigo.